Estou aqui com ele, um dos mais brabos, se não o mais brabo, meu amigo Lucas Hapner. Dá um alô aí. Salve, meu amigo Gabriel Hawthorne, como é que você está, Hal? Tô bem, estamos aqui mais um dia para gravar. Mais um conteúdo premium, no Devaneios. Hoje a gente vai falar de um tema meio polêmico aí, parece, né? Será que todo mundo precisa de terapia mesmo? Como que é? Essa é uma frase que eu escuto bastante nos meus almoços familiares, na minha roda de amigo. Acho que sempre que alguém que fala que faz terapia, já solta aquela, né? Ah, todo mundo tem que fazer terapia, né? E eu acho que é um tema bom pra gente pensar em cima. É um tema bom pra gente pensar. Vamos lá então. Eh, Primeiramente, acho que vale a pena falar que você é um especialista em terapia, na verdade? Quer fazer um adendo sobre isso? Porque eu acho que é relevante aí para nossa discussão. Eu acho que é uma coisa que nem todo mundo sabe, né? Que hoje em dia tem um debate muito grande aqui no Brasil, Hal, sobre quem deveria fazer terapia. A ser terapeuta, no caso, né? Mudando. Então tem aí, hoje em dia não tem muita regulamentação, então tem uma tentativa de maior regulamentação para definir que a psicoterapia seja feita apenas por psicólogos e psiquiatras. Então existe essa tentativa, porque hoje em dia não tem regulamentação, hoje em dia qualquer um pode se intitular terapeuta. Dentro da psiquiatria, então a gente tem, provavelmente você teve aí no seu estágio aí em Londres também, né, na sua formação de psiquiatra, a gente tem o estágio de psicoterapia dentro da residência de psiquiatria. Então, teoricamente, a gente tem essa possibilidade de atuar como psicoterapeutas também. Mas aqui no Brasil não é tão comum que isso aconteça, tirando alguns grandes centros, assim, porque a disciplina da psicoterapia não é tão valorizada, vamos dizer, nas residências de psiquiatria. Mas, após esses 3 anos de formação de psiquiatria, a gente pode fazer uma subespecialização, mais um ano de residência em algumas grandes áreas, e uma delas é psicoterapia, e eu fiz esse R4, né, esse quarto ano de residência em psicoterapia, no IPQ lá em São Paulo. Hoje estou falando de Curitiba, então hoje eu tenho esse título de especialista em psicoterapia, tenho meu RQE, né, registro de especialista em psicoterapia. Então, já entrando no tema, né, para definir o que seria psicoterapia, acho que a gente podia começar por aí. A psicoterapia é uma abordagem, uma ferramenta que tanto psicólogos quanto psiquiatras podem utilizar para ajudar os pacientes com diversos objetivos, né? Um deles de ajudar a lidar com o sofrimento, por exemplo, para tratar transtornos psiquiátricos, e também pode ser com outras funções, como, por exemplo, produzir um autoconhecimento. Eu acho que, se fosse para resumir, eu iria por aí. Então, produzir um autoconhecimento talvez seja a ferramenta mais poderosa das psicoterapias. A gente tem vários e vários modelos de psicoterapia, então várias vertentes, desde lá da psicanálise, que surgiu lá com Freud, lá próximo ao ano de 1900, até terapia cognitivo-comportamental, terapia sistêmica, análise do comportamento, psicoterapia analítica, enfim, tem uma série de abordagens, e todas elas, na minha visão, têm esse objetivo, né, de ajudar a produzir mais autoconhecimento. E daí as pessoas conhecem de uma forma, hoje em dia está se tornando um assunto cada vez mais popular, e as pessoas ficam com essa ideia de que terapia é algo necessário e algo indicado para todos. O que que você pensa sobre isso? Eu acho que muito legal que você falou essa introdução, porque eu acho que essa que é a primeira coisa que a gente tem que fazer mesmo, né? Qual tipo de terapia você está falando? O que que é terapia, né? Eu acho que isso é importante. Daí a gente tem que pensar também no risco e na condição que para qual terapia está sendo aplicada, né? Me vem muito na cabeça, por exemplo, terapia para toque, né? Terapia de exposição e ERP, Em prevenção de Exposure respostas. Resp Exposure Response Prevention, perfeito, muito obrigado. Que, assim, é uma terapia que chega no nível, né, eu já atendi criança com toque que não saía do quarto 12 horas por dia, 14, 16 horas por dia na cama. Começa a ter riscos para você se alimentar, para você, né, para sua higiene, enfim, desidratação, fora os riscos familiares, a criança não ir pra escola, etcétera. Então, assim, essa pessoa sim precisa muito de terapia e de uma terapia específica com evidências validadas para aquele tipo de problema, né. Então acho que tem um pouco disso também, eu tenho a impressão de que a gente se refere à terapia
num contexto, especialmente no Brasil, você pode falar um pouco mais disso, de um contexto um pouco mais psicoanalítico, né, aquela terapia, de não tão guiada, né, onde a pessoa traz tópicos diferentes toda semana e isso meio que reflete sobre a vida dela e claro, vai traçando conexões e padrões, né, como você disse, buscando o autoconhecimento, mas isso é bem diferente, né, de uma DBT, né, terapia dialética Comportamental dialética. comportamental dialética, pra uma pessoa que tem, por exemplo, um transtorno de personalidade, né. Então, assim, eu acho que isso é importante, né, separar o joio do trigo aí, entender primeiro que tipo de terapia a gente está falando, para qual pessoa, em qual fase da doença, né, porque tem fases, a gente estratifica todas as doenças, uma das coisas que o psiquiatra tem que entender, né, na minha visão, aqui na Inglaterra a gente é muito, eh, treinado para pensar nisso, a gente tem que ter uma ferramenta, uma caixa de ferramentas e entre nessa caixa de ferramentas está a medicação, estão as terapias, em diferentes momentos e também tem outras intervenções, né. Aqui a gente tem a felicidade de poder contar com uma equipe grande, multidisciplinar, terapeuta ocupacional, nutricionista em muitos casos, assistente social, etcétera. Então, é mais ou menos assim que eu vejo, eu acho que tem uma coisa a ser dita aí sobre como a gente entende terapia, né, no imaginário popular, no inconsciente coletivo, né, e como a gente vê isso mais na prática, assim, como a gente vai separando, né. Não dá para levar a discussão por esse lado agora, mas tem uma coisa bem similar em termos de medicamento, né. Se medicamento é útil para as pessoas ou não, acho que isso também é uma outra discussão, não vamos nem entrar aqui, não vou nem abrir essa caixa de Pandora aqui, mas é uma discussão que tem paralelos aí importantes, eu acho. Eh, então eu acho que, assim, talvez o próximo tema para a gente falar seria, assim, a palavra precisa, né, implica necessidade, implica, ser fundamental, né. E aí eu acho que tendo uma perspectiva um pouco mais dando um zoom out na história, você trouxe aí que a história da terapia começa ali com Freud, né, eh, e a gente tem que entender que eu acho que, assim, a humanidade ela tem mecanismos de resiliência, ela tem mecanismos de sobrevivência, o ser humano é adaptável, né, ele é moldável. Me vem na cabeça a história do Viktor Frankl, por exemplo, né, que passou por teve no campo de concentração nazista. Dentro daquele momento ele conseguiu recrutar as forças que ele tinha, acabou criando uma escola terapêutica, né, a logoterapia, escreveu um livro maravilhoso que quem tem estômago acho que vale muito a pena ler, né, Man's Search for Meaning, eu acho que é em Acho que o português eu não vou sentido da vida, se não me engano. O Sentido da Vida. Que é um livro fantástico, mas que eu acho que, assim, tá ali a prova, né, na verdade, precisar de terapia, pô, o cara passou por uma das situações mais extremas que existia sem ter um terapeuta ali com ele, né. Então acho que tem que ter um pouco de cuidado para entender, porque as pessoas vão sobreviver, né, muitas delas, não todas, mas muitas delas vão, a maioria vai, a humanidade vai continuar sem a terapia. Talvez uma pergunta melhor seja: a terapia pode ser benéfica para a maioria das pessoas? Eu acho que a resposta talvez mude, né. Eu acho que a resposta talvez seria assim. Eh, tem algo a ser dito talvez um pouquinho sobre contraindicação das terapias ou riscos que as terapias trazem, né, momentos para fazer a terapia, o que que você acha? Porque isso também linka com o que eu falei, né. Ah, eu acho que sim, como sempre, você vai me falando um pouco, já me abre várias caixas aqui na cabeça, né. Eh, então vou fazer uma breve recapitulação, mas a gente pode entrar nessa questão da contraindicação, ou pelo menos os riscos, né. E achei muito interessante essa questão de trocar talvez a pergunta, né, de trocar esse precisa por pode ser benéfico. Eu acho que sim, que envolve muitos fatores, né, acho que precisar dá a ideia de ser tão necessário quanto o alimento, por exemplo, né, quanto a água para a pessoa sobreviver. Eu também acho que não entraria talvez aí como essa necessidade absoluta, mas sim, para várias pessoas isso pode ser benéfico. Sobre os tipos de terapia indicado, acho que tem algumas visões, diferentes para isso, de que os estudos científicos, as evidências científicas no modelo como as evidências estão sendo construídas, têm proposto de que dependendo da queixa, como você deu alguns exemplos, existe uma terapia padrão ouro e tem que ser realizada, esse tipo de terapia para esse tipo de paciente.
Tem outras visões que dizem que não, que, dá para a gente flexibilizar um pouco mais o modelo, de que depende muito do tipo de terapeuta que está aplicando, depende muito da relação terapêutica, talvez muito mais do que da técnica, e depende de outros fatores que talvez sejam até comuns da psicoterapia e não necessariamente da técnica específica. Até os pacientes se preocupam muito com isso, né? Passando já talvez dessa barreira de que, preciso de terapia ou vão beneficiar de terapia, qual terapeuta procurar, né? Então, normalmente é a indicação, acho que é uma boa forma de procurar uma terapia, principalmente aqui no Brasil, né? Acho que pensando no contexto de particular, né? Muitas vezes tem a no SUS, que é um pouco inacessível aqui, mas aí você não escolhe, acaba, né? Acaba o profissional, como em outras especialidades também, né? O profissional acaba te escolhendo. Mas no contexto do particular, você vai poder escolher, vamos dizer, baseado em vários fatores, assim. Um deles, acho que é se é a pessoa, você se identifica muito com a pessoa, outro que as pessoas procuram muito é a técnica. Eu acho válido as pessoas terem informação para tentar procurar uma técnica que ela acredita que se aproxime mais do que ela busca, mas também tem o fator de que talvez não precise se preocupar demais. Eu acho que isso, para a grande maioria dos casos, acaba sendo secundário. Eu acho que você deu exemplos extremos de que talvez seja muito necessário aplicar uma técnica específica, né? O toque responde muito mais a essa terapia, né? Disposição e prevenção de resposta. A DBT, principalmente para o transtorno borderline, também tem toda uma questão de regulação emocional, treino de habilidades, talvez o paciente se beneficie mais. Mas, de uma forma geral, eu me preocuparia em um terapeuta que você vincule, que você se sinta bem, que você possa trazer suas questões, que você continue, né, que você persista no trabalho. Eu acho que isso é uma questão que eu queria acrescentar nisso que você trouxe, da escolha do tipo de terapia mesmo. Acho que talvez linkando com isso, né, então quais que são os riscos, né, de uma terapia, ou de uma psicoterapia. Então, contraindicações acho que a gente pode falar na sequência, assim, mas existe o risco de você piorar fazendo terapia. Existe, né, acho que é uma ferramenta que é muito íntima, né, que é muito aprofundada, que você fica vulnerável, e você precisa se trazer. Imagina se você, eh alcança um terapeuta e não está preparado, ou que tem várias questões para lidar, que ele próprio não faz sua própria terapia, que não tem o autoconhecimento, que não tem a técnica adequada, que não estuda. Isso pode ser extremamente prejudicial, né? A pessoa pode te guiar para vários caminhos que talvez não sejam os melhores, a pessoa pode intervir de formas equivocadas, e isso trazer um agravamento de sintomas, aumentar riscos para essa própria pessoa. Então, acho que isso é um ponto bastante importante para a gente trazer. A respeito de contraindicações, é muito variável, assim, eu acho que, não sei se você pensa, você propôs esse tema ou você falando assim, eu penso talvez num paciente extremamente psicótico, por exemplo, um paciente que está totalmente descolado da realidade, que está ouvindo vozes, está num pleno delírio, ou está numa crise maníaca. Para esses casos, eu acho que a conversa, a troca, a capacidade de reflexão, de entendimento, acho que vai estar muito reduzida, né? Então, para esses casos, acho que daí a medicação entraria no primeiro ponto, estabilizar o paciente, para aí sim encaminhar por uma psicoterapia. Fora isso, estou com dificuldades de pensar em outras contraindicações. Me ajude, Hal. Depois dessa aula lecionada por Lucas Hapner, eu acho que sim, eu acho que contraindicações no sentido mais médico e restrito mesmo, acho que você pegou os pontos aí, né. Claro que vão ter momentos que talvez sejam contraindicações relativas, né, que a gente chamaria, né. Por exemplo, né, um paciente que está em momentos de muita crise, né, um momento ali de vamos pegar um paciente borderline, né, que está em ampla crise frequente, recente, sequencial, né, talvez não seja o melhor momento de começar uma intervenção terapêutica, eh, agudamente na crise, talvez você espere um pouco as coisas melhorarem, né, para você ter um momento de equilíbrio por mais tempo para você poder começar, porque a terapia em si, né, as modalidades terapêuticas elas de alguma forma, algumas delas, algumas mais do que outras, elas induzem um certo nível de estresse, né. Algumas necessariamente induzem, né, certo nível de estresse. Vamos pegar de novo o exemplo do toque, né.
exposição e prevenção de resposta é induzir um estresse na pessoa, né. Você faz uma hierarquia, tem toda uma maneira de fazer isso, né, profissional treinado, etcétera. Mas isso é aceito que é algo que é desafiador para o paciente, né. Então se você pega um momento de crise para começar a fazer essa intervenção, eh, muitas vezes existe um momento melhor, um momento mais ótimo, né, para você começar esse processo. Então eu acho que mais amplamente, assim, né, o que eu estou querendo trazer aqui, é o conceito de que as terapias não são totalmente livres de estresse e de risco, que eu acho que isso é uma retórica que às vezes é utilizada, né. "Ah, mas terapia é muito bom, porque medicamento tem um monte de efeito colateral", que é verdade, e terapia não tem, né. Eu acho que isso é verdade para alguns casos e não para outros, né. Eh, e eu acho que tem que ser feita essa nuance, esse equilíbrio para a gente poder entender tudo isso, né. Tem momentos que, eh, talvez não esteja na hora de entrar no processo terapêutico naquele momento. E aí entra também, os fatores intrapaciente, né, os fatores interterapia, extraterapia, né. Posso citar alguns aqui, depois eu passo a bola para você, assim que meu repertório se esvair. Mas, por exemplo, né, um fator externo importante é a viabilidade financeira, né, de começar um processo terapêutico. Menos importante aqui na Inglaterra, onde a maioria dos serviços são providos pelo nosso SUS aqui, né, o NHS, mas para um paciente particular, privado, isso pode ser uma consideração importante, né, então tem que ser feito um certo planejamento para poder entender que a terapia é mais eficaz conforme ela progride, né, e tem um número de sessões ali para alguns modalidades terapêuticas que você tem que atingir para ter um certo nível de melhora baseada em evidência ali, né. Eh, outra coisa, né, é talvez o momento da pessoa, né, talvez essa retórica de todo mundo precisa de terapia traga um certo problema, porque daí a pessoa pensa: "Pô, acho que eu preciso de terapia mesmo, todo mundo fala que eu preciso de terapia", mas talvez ela não esteja no momento pronto, receptivo para trocar essas ideias, para ter esse tipo de trabalho, né. Eh, tem fatores entre o paciente e o terapeuta, né, às vezes esse match não é tão legal, às vezes a modalidade terapêutica não casa tão legal. Às vezes a indicação de modalidade baseada no problema, né, eh, eu sempre penso em pacientes, por exemplo, com autismo que tem, de certa forma, tem uma certa um overshadowing, né, como é que eu posso dizer isso? Talvez isso não foi elucidado ainda de maneira clínica, né, que aquele paciente tem um autismo ou um TDAH ou alguma coisa, e acaba indo por um outro caminho, né, "Não, você tem um problema aqui, isso está te levando a esse desajuste, né, está te levando a uma depressão, então vamos fazer CBT para depressão", mas a origem desse problema é outro, né. Então pode ser que uma CBT, né, CBT eu tô falando aqui, TCC, né, TCC. eh, pode ser que uma TCC ajude, né, brevemente, mas não vai ser o que vai reduzir a longo prazo, né, essa frustração, esses episódios, esses problemas, né. Então tem tudo isso que tá ali nesse mecanismo, né, complexo, multifacetado, tá ali todas essas engrenagens rodando ao mesmo tempo, e eu acho que o papel eh, do profissional de saúde é tentar entender e tentar organizar e a partir disso indicar um certo processo, né, num certo tempo, num certo ambiente, onde isso faça sentido, onde isso caminhe bem, onde isso esteja propício a proporcionar uma melhora, né. Eh, então acho que é por aí, assim, o que que você pensa? Você vê algo parecido ou tô muito tô muito britânico pra sua Não, não, acho que sim, está muito britânico, cara ó, elegante. o cara tá branco, né, o cara está da cor da parede, né, Estava cara, falando não mais vê das só vestes, né. uns Mas, em relação ao pensamento, eu que não sou zero britânico, estou pensando mais ou menos parecido, assim. Eh, sim, acho que essas limitações, né, esses momentos, isso tudo tem que ser levado em conta. As indicações, os profissionais, como a gente já falou, mas se tu trouxe a questão desse modelo que pensa mais em indicações específicas, como você deu o exemplo da TCC, né, terapia cognitivo comportamental para depressão, por exemplo, tem terapeutas que dizem o oposto, assim, dependendo da forma de pensar, de que isso acaba reduzindo muito a visão do terapeuta para aquele paciente, de que até os diagnósticos, né, que talvez um tema para um próximo vídeo, né, que vem ganhando cada vez mais destaque, ganhando cada vez mais importância, as pessoas têm falado cada vez mais. Isso já a gente pensa que vem das redes sociais, mas vem lá desde o DSM-3, né, que
Isso começou a tirar um pouco da visão mais psicanalítica e trazer mais para a questão das categorias, do conjunto de sinais e sintomas, e que foi muito impulsionado pela questão de planos de saúde, né, para poder liberar o acesso para as pessoas. Então, tem tornado a psicoterapia uma coisa muito resolutiva, pontual e mais superficial, né? Essas terapias mais acessíveis fornecidas por plano de saúde, por exemplo, e tem esses pesquisadores, esses pensadores que definem que isso até atrapalha, né? De você chegar com uma visão de diagnóstico, você acaba enviesando a sua visão para diagnóstico e acaba apagando a sua visão para todo o restante. Então, tudo que não confirma aquele diagnóstico, você acaba deixando passar e tudo que lembra aquele diagnóstico, você vai dando mais importância. E não sei se é um papel do terapeuta, o papel do terapeuta é tentar ampliar, né, como você usou o zoom out, ver de uma forma mais distanciada, dar uma outra perspectiva do paciente e talvez não tanto de obrigatoriamente resolver sintoma, né? De curar transtorno, por exemplo, de levar a pessoa do ponto A para o ponto B. Talvez não, talvez esse não, para alguns casos, não seja o objetivo, talvez o objetivo seja mais acompanhar esse paciente, caminhar junto com ele, ir avaliando as diversidades da vida, tentando trazer esse autoconhecimento no sentido de comportamento, de pensamento, de emoções, de relações. Então, existem várias perspectivas. Nosso propósito aqui não é esgotá-los, não é cravá-los, qual que está certo, o que não está certo. Se for me posicionar, eu tendo não sei qual que é teu, seria mais o teu, acho que é tudo caso a caso, né? É difícil de dar um posicionamento muito certeiro, mas o meu caso seria mais para essa visão mais ampla, mais fora do diagnóstico. Eu gosto dessa visão de ser, inclusive para mim é muito difícil, né? Que eu atendo em terapia e em psiquiatria. Em psiquiatria, depende muito do diagnóstico, né? Para pensar em medicamentos, porque os estudos são feitos assim, né? Baseado em diagnósticos para definir qual tratamento funciona, medicamentoso, né? Funciona para esse diagnóstico. Na terapia, eu gosto de pensar completamente separado disso. Eu gosto de não pensar muito em diagnóstico para poder pensar na pessoa, assim, né? Então, eu iria mais na terapia para esse lado, assim, né? Para você é mais ou menos isso? Depende ou não? Você acha que tem que ser muito fiel ao diagnóstico, porque com os diagnósticos existem os protocolos para tratamento? O que que você pensa? Eu similarmente a você, eu penso. Eu acho que é importante a gente usar os critérios diagnósticos até onde eles nos ajudam, né, até onde eles nos ajudam a oferecer tratamentos baseados em evidência, até onde a gente ajuda a entender o universo daquela pessoa de alguma por algum ângulo, né. Mas chega um momento que você tem que se desprender deles, porque ninguém está refletido no critério diagnóstico, né, não existe um indivíduo que está refletido e capturado naquele critério perfeitamente. E acho que a gente até tem um tema de discussão aí nisso, né, que é essa questão dos diagnósticos psiquiátricos chegarem a porcentagens enormes da população e até onde isso é útil, até onde isso é a gente está etiquetando, né, labeling as pessoas, né. E eu acho que tá tudo meio que por aí, né. Eh, são uma força do bem, eu acho, é um acerto a gente conseguir chegar em critérios que fazem a gente conseguir reduzir essa complexidade, alguns fatores que a gente pode atuar e estudar e catalogar e entender e propor tratamentos, mas eu acho que dentro do indivíduo, né, dentro do psiquiatra tem que estar muito claro que as pessoas são muito mais do que aqueles critérios. Eu acho que isso a gente vai conforme a gente vai trabalhando e entendendo, a gente vai entendendo que isso é a maneira que a banda toca, né. E os critérios diagnósticos eles são úteis dentro de, né, eles são como uma ferramenta também, né, eles são dentro dessa caixa, né, que a gente falou, de ferramentas, eles são mais uma, né. Úteis em algum momento, mas que em muitos casos eh, não devem ser a prioridade, né, acho que é isso. E tem uma coisa que eu queria dizer também, antes da gente caminhar para o nosso final do vídeo aí, eh eu pensei um pouco na hierarquia de Maslow, né, a gente já até trocou uma ideia sobre isso, né, aquela hierarquia, depois a gente pode até pôr na tela aí, eh, que fala, né, de prioridades dentro do universo de decisões de uma pessoa, ou das prioridades da vida daquela pessoa, né.
Isso começa lá embaixo com prioridades fisiológicas mesmo, né, que uma pessoa tem, sono, alimentação, etcétera, segurança, né. E isso vai subindo, né, isso vai subindo, vai segurança, relacionamentos, amizade e tal, autoestima, confiança, vai subindo as etapas, né. E lá em cima está os sensos mais filosóficos e mais, eh, talvez que se alinham mais com a missão de vida das pessoas, o objetivo de vida das pessoas, né, coisas como, eh, crenças, aceitação de fatos, moralidade, coisas desse tipo, né, coisas, filosofias de vida, espiritualidade muitas vezes, né. E quando eu penso em terapia, eu penso um pouco nisso, né, vão ter pessoas que, como eu usei o exemplo do toque aí, né, vão ter pessoas que vão estar lá embaixo, uma necessidade fisiológica dela poder sair da cama e tomar um banho, e comer, e tomar água, né. Eh, várias pessoas, vários indivíduos sofrem com problemas que são extremamente reais, talvez a gente como psiquiatra tenha uma visão um pouco mais direta disso, né. De pessoas com anorexia, de pessoas com toque grave, de pessoas com depressão gravíssima, de pessoas com ansiedade super limitante, né. Fora os problemas que tendem a ser um pouco mais complicados mesmo, né, estamos falando aí de psicose, por exemplo. E aí fica muito evidente, assim, que alguns tipos de terapia, são necessários em determinados momentos, né, porque tem evidências amplas e funcionam muito melhor do que só medicamentos, né. E e possibilitam mais uma ferramenta para tentar ajudar aquela pessoa. Conforme a gente vai subindo, né, a gente vai chegando em terapias, talvez a psicanálise para uma pessoa que tem sucesso na vida e que tá tudo bem na família e tá tudo bem financeiramente, tá tudo bem em termos de alinhamento e missão de vida, mas tem suas certas frustrações como todo mundo tem, né. Talvez ele tenha uma a terapia da qual ele está se referindo é de bem diferente da terapia que algumas pessoas estão se referindo, né, eu acho que isso é uma coisa importante de ser capturada, né, que está linkada diretamente com não que o Maslow tenha capturado perfeitamente, né, as intenções das pessoas, as prioridades, mas eu acho que isso tem um paralelo legal para ser feito aí. E eu queria te perguntar, antes da gente acabar, claro, fique livre para fazer comentários, mas eu penso, assim, que isso é uma grande vitória, na verdade, né, esse tipo de pergunta, a gente tá debatendo isso aqui, né, não, todo mundo precisa de terapia. Se você pegar a história, né, da psiquiatria e da psicoterapia, é é uma história marcada por vários avanços e retrocessos, né, e vários pontos baixíssimos na história da psiquiatria, né, e das intervenções, né, como um todo, né. E é uma coisa assim, é uma sensação boa a gente estar discutindo o fato, né, a gente tá dando nuance, né, pra um pensamento popular de que, pô, todo mundo precisa de terapia. Quer dizer que a gente venceu, Lucas Apner? O que que você acha sobre isso? Eu acho que isso vem, talvez, dos pacientes, dos terapeutas, talvez pela satisfação dos pacientes de terem passado por um processo terapêutico positivo e quererem estender isso para as pessoas que eles amam, né, e para as pessoas que eles, os amigos das redes deles. Talvez os terapeutas vendo as mudanças que eles podem catalisar na vida das pessoas, né. Você enxerga mais ou menos assim também? Me parece um ponto de, assim, pô, que legal que a gente tá falando disso. Eu acho que eu sou bem, talvez, resistente a esse movimento de rede social, de que tudo dá para falar de qualquer forma enfim, eu não gosto muito desse contra, mas tem muito pró também, né. Eu acho que esse assunto estar em alta, as pessoas trazerem essa ideia de que todo mundo precisa fazer terapia, eu acho que é um avanço muito grande, assim. Pela forma como a gente vem, como você disse, desenvolvendo a saúde mental, a psiquiatria, a gente tem e a psicoterapia também, a gente está, por exemplo, saindo de uma fase de que tratamento de saúde mental é pra gente doida, pra gente que tá no manicômio, pra gente que é fraca, pra gente que, eh, não falta de Deus, por exemplo, para um local de que isso pode englobar todas as dificuldades possíveis. A psicoterapia é muito ampla, né, a gente sempre tem, a gente inclusive idealizou esse projeto pela capacidade da gente explorar muitos temas, né, a psiquiatria é muito ampla, a gente pode, saúde mental, né,
perpassa por todos os assuntos, vamos dizer assim, né. Então acho que isso está ganhando a sociedade, eu acho que é um avanço muito grande. Ah, até uma série que eu até fiz um vídeo sobre isso, assim, eu vi que muita gente fora da psiquiatria curte, por exemplo, uma série, não sei se você já assistiu, o Shrinking, que tá lá, em alta na Apple TV ali, é uma série sobre psicoterapia, né, que o tema principal é psicoterapia e tem feito sucesso para bastante gente. Enfim, eu acho que esse tema está sendo mais eu estava refletindo sobre isso hoje também, né, de como será os filhos de pais que fizeram terapia. Porque eu acho que é muito raro hoje em dia a gente ver, né, de pais que fizeram terapia ou estão fazendo terapia no período de paternidade, de maternidade, ou enfim, no próprio período de desenvolvimento. E eu fiquei pensando que vai ser muito mais comum daqui para frente, né, os filhos de pais que fazem terapia. Eu já acho que isso vai ser um avanço muito grande, assim, na criação, na forma como os filhos vão poder, conviver com pais que estão um pouco mais à vontade com seus sentimentos, com a sua vulnerabilidade, com a sua dificuldade de lidar com as questões do dia a dia. Então eu penso como um avanço sim. Então eu acho, eh cada vez mais positivo esse tipo de debate que a gente vem trazendo e esse tipo de debate que as pessoas falam. Eu não sei se você tem esse costume, eu gosto de ouvir podcast de tudo quanto é tipo, assim, não só de saúde mental, e volta e meia esse tema da saúde mental surge nos podcasts, as pessoas não têm tanta mais inclusive é o oposto, né, eu dizer que não tem tanta resistência, mas acho que tem até um orgulho, né, de falar que está em um acompanhamento. Eu também sempre tenho oportunidade, eu falo, né, do meu processo terapêutico, inclusive com meus pacientes. Eu acho que isso ajuda a desmistificar um pouco e entender que isso pode ser muito benéfico, né. Quando o paciente e o terapeuta se encontram ali, que tem um encontro verdadeiro, que rola esse match e que esse tratamento é feito com cuidado, com carinho, é um dos tratamentos mais bonitos que tem, né. Eu tenho uma psicóloga, eu converso com ela, frequentemente, porque eu atendo um paciente como psiquiatra e ela atende como terapeuta, e eu toda vez que falo com ela, eu falo: "Meu Deus, o trabalho de vocês é muito bonito. É muito massa o que vocês constroem, as reflexões que vocês fazem, esse processo de caminhar junto, né, terapeuta e paciente, eu acho muito legal, assim". Então, com certeza, eu vejo como positivo esse avanço dessas pautas aí envolvendo terapia. Não sei se acho que está caminhando para o final, como você disse. Eu pense agora, se você quiser sentir à vontade, se quiser terminar de outra forma também, mas eu acho que dá algumas dicas aí para as pessoas que buscam esse processo de terapia, ou que se interessam, ou que acham que podem se beneficiar, né? Como que elas podem fazer isso? Eh, Acho que essa conversa inteira já é um bom indicativo ali, né, para partir disso elas poderem pensar um processo de terapia, mas você tem alguma dica, né, sobre esse processo de terapia? Às vezes a pessoa já procurou, não deu certo, ou tem muitos receios, enfim, o que que você diria para uma pessoa que procura terapia? Eu tenho assim, eu acho que a maioria das pessoas que tem uma experiência com terapia, desde que seja com um terapeuta qualificado, né, e um terapeuta bom, né, que consiga uma boa relação, eu concordo com você, é muito bonito de ver isso. Inclusive não quero entrar nesse tema agora, porque vai carregar isso aí por mais 20 minutos, né, mas como a gente também se a os elementos que a gente internaliza, né, e carrega, a gente cresce no processo terapêutico como terapeuta, né, com a pessoa, e e tem toda essa questão de no momento de desligar, né, esse mecanismo, né, que você termina a terapia ali, o término do processo terapêutico, os sentimentos que isso gera, porque é uma caminhada muito legal, né, que gera o que a gente chama, né, mais no medicalês, né, de transferência e contra-transferência, né, gera reações, né, que vão em duas uma via de duas uma mão de como que chama? Uma via de mão dupla. Uhum, E isso é assim, quando isso acontece é fantástico e isso acontece bastante, né, isso não é uma coisa, rara de acontecer. Então eu diria para as pessoas, né, que pensam que pode ser útil para elas, eh, talvez
se você não sabe exatamente o que está acontecendo, talvez seja bom sentar com alguém para, se não, eh, se não existe ainda uma hipótese ou alguma coisa, pensar juntamente, né, fazer essa guided discovery, né, essa descoberta conjunta com o terapeuta, né, pra poder entender. E se você teve uma experiência ruim, acho que eu diria para você dar uma chance para outras, né, outras terapias, outras modalidades, outros terapeutas talvez, eh, para quem tá passando por coisas mais difíceis e mais palpáveis, assim, né, que conforme as coisas vão ficando mais complicadas, vai ficando mais óbvio, né, pra sociedade, para o indivíduo que ele tá passando por um problema. Eh, Saiba que as terapias têm muita evidência, elas têm muitos mecanismos, tem vários tipos de terapia, tem terapia para família, para o ecossistema familiar, tem terapia para várias, para depressão, para ansiedade, né, para toque, para transtorno de personalidade, eh, em diferentes fases do processo, né, tem terapias para psicoses, né, para esquizofrenia, para transtorno bipolar, em diferentes momentos, né, com diferentes, como a gente disse no começo, com diferentes indicações. Então eu diria que para as pessoas, assim, considerarem isso como uma coisa que realmente muda a vida das pessoas, um processo bonito, um processo no seu âmago, no seu limite mais intenso, muito humano, né, dos 2 lados, para o terapeuta e para o paciente. E acho que, assim, uma das áreas mais interessantes, né, que a gente vem surgindo terapias novas e maneiras novas de abordar, né. Hoje mesmo estava vendo, uma das terapias para pais, né, direcionadas para pais, para poder entender e dar suporte para um filho que tem autismo, né. É uma terapia que foi originada aqui na Inglaterra, fizeram revisões, evidências muito boas e estudaram em vários ambientes, né. Então, assim, existe terapia para muita coisa, para muitos problemas, e eu encorajaria as pessoas, né, eu cutucaria as pessoas a pensar em como elas podem compartilhar, dividir, né, e quem sabe através disso ter uma melhora na qualidade de vida, num problema, né, num transtorno. Eu acho que é uma mensagem, assim, uma bandeira que como psiquiatra eu carrego e eu sempre, né, tenho um pouco dessa imagem, né, que o psiquiatra é só medicamento e tal, mas eu acho que na verdade assim, eu muitas vezes eu falo pra pessoa: "Você não precisa de medicamento, você precisa de terapia", né, isso talvez é um pouco do meu contexto aqui da Inglaterra, onde a gente tem um pouco mais de acesso e e talvez por motivos intrínsecos, né, o sistema, seja um pouco mais difícil você ficar pulando, né, de médico em médico e as recomendações talvez sejam um pouco mais, assim, tem um pouco mais de fronteira de limites, né. E isso é muito legal, assim, de poder ter isso, né, ter esse universo, assim, ser confortável com essas opções e poder, eu acho que buscar desfechos melhores e métodos melhores de ajudar as pessoas, né. Eh, então eu vejo mais ou menos por aí, mas quero ouvir de você, né, isso aí, porque primeiro que você levantou a bola, né, meu irmão, então você que tem que cortar também, né. Mas segundo porque eu acho que você vive isso, né, de maneira mais real do que eu. Eh, Claro que a gente tá, como eu disse, a gente tá envolvido, a gente treinou em terapia, tudo, mas inclusive ainda estou, né, fazendo algumas modalidades terapêuticas como treinamento, mas, você vive isso no seu dia a dia, né. Fala um pouco aí pra gente o que que você pensa, e talvez daí já finalize o vídeo, né. Não, claro. Eh, não, você falou bem demais. Acho que é isso mesmo. Tem poucas coisas para acrescentar, para não me tornar repetitivo, penso muito parecido. Acho que um recado, talvez, final um pouco mais objetivo, seria, talvez, se você está no momento, se você tem condições, está interessado nisso, eu acho que é uma ótima oportunidade para você poder chegar mais perto de si, se aproximar de outra pessoa, deixar que outra pessoa se aproxime, para expandir esse teu eu, né, esse teu mundo interior,
e pensar sobre as coisas. A gente está caminhando muito como sociedade para um caminho contrário, de parar de pensar nas coisas, de se distanciar de si próprio, de não ouvir as nossas emoções, de não conhecer os nossos próprios sentimentos, não perceber os nossos próprios comportamentos. A gente está muito automatizado, a gente tem muita coisa que nos afasta da realidade. E a terapia, eh, apesar de ser pouco tempo, né, por semana, a maioria das modalidades são uma vez por semana, acho que já é um bom início para você ter o espaço ali de pensar mais sobre a vida, de pensar mais sobre você mesmo e quem sabe expandir para além do consultório, para além das sessões, eh, e poder absorver um pouco mais desse estilo de vida aí também para frear um pouco, né, porque se a gente se deixar levar, a gente vai no automático a vida toda, a gente vai, eh, anestesiando nossos próprios sentimentos com tanto de ferramenta disponível que a gente tem para isso. Então, junto com esse outro ser humano, acho que vai ser uma oportunidade muito legal, assim, de você poder lidar com as suas questões e se conhecer mais, chegar mais perto de você. Eu acho que é uma coisa que eu diria. E muito obrigado, então, por esse papo, Raul. Adorei, acho que é um tema que, que eu curto muito de falar e curto muito de ouvir também. Também estou sempre em treinamento, em formação, em supervisão, aprendendo com outros profissionais e aprendendo na minha própria terapia também. E tô ansioso aí para o nosso próximo devaneio. É isso, devaneios com meu irmão Lucas Apner. Valeu, obrigado. Valeu, até a próxima, Rafa.